Diz-se que analisar comédia é como dissecar um sapo. Ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, esta é a Autópsia do Sapo, o podcast onde comediantes esmiuçam uma boa piada. O meu nome é Hugo Rosa, vamos a isso. O convidado de hoje criou em 2014 o famoso blog Por Falar Noutra Coisa. É uma figura frequente da comédia portuguesa nas suas mais variadas formas, inclusive é música, com o Projeto Gandhi. Atualmente anda em tour com o espetáculo de stand-up comedy Matrioshka, mas acima de tudo é um farol para todos os informáticos como eu, que consegue e conseguiu abandonar a sua vida de informático para se dedicar full-time a ser stand-up comedian. Ele é o Guilherme Duarte. Guilherme, como estás? Tudo bem? Tudo bem, e contigo, Hugo? Eu estou fantástico. Obrigado uma vez mais por teres aceito o convite para vir à Autópsia do Sapo. Se calhar, antes de falarmos sobre o comediante que trouxeste e a piada que queríamos dissecar, isto é uma pergunta mais aqui umbiguista, mas gostava de saber como é que foi para ti o momento em que tu tomaste essa decisão, portanto, em que a vida estava a correr de uma certa forma e tu percebeste, não, eu acho que posso me dedicar full-time ao stand-up comedy. É uma coisa que de estilo já vinhas ali a matutar muito tempo, ou te viste de repente com um conjunto de circunstâncias que tornou isso possível? No fundo, a minha questão é como é que foi esse momento e essa decisão para ti? Sim, acho que foi uma decisão assim, ainda que durou algum tempo, percebes? Porque eu estive ali quando eu começo no emprego, quando depois me acabei por despedir, eu tinha começado a fazer stand-up há muito pouco tempo, tinha o blog já com alguns seguidores, mas era apenas isso, só um entretém. Depois se calhar passado um ano e tal eu comecei, estou a gostar de fazer isto, isto. Ia fazendo algum dinheiro, não muito, e nunca era recorrente, tipo a publicidade no blog, tinha um ou outro evento, tipo ao corporativo, ou um evento para ir fazer stand-up aqui e ali, a ganhar uns trocos. E então fui juntando, acho um bocadinho inconscientemente, fui juntando também algum dinheiro para depois dar esse salto. Mas depois acabou por ser ali, num mês, eu acho que, ok, vou ter que fazer isto. Porque comecei a ter que rejeitar alguns pedidos de eventos, porque estava a trabalhar, apesar do meu chefe na altura me dar boa flexibilidade e curtir essa minha faceta. E depois houve uma altura que é tipo, ok, acho que dá para arriscar, não tenho grandes contas para pagar, tenho uma rede de segurança. Se isto correr mal num ou 2 anos, eu consigo me manter ainda voltas, não é? E depois voltar, se fosse caso disso. Sim. E depois foi um bocadinho como terminar um namoro. Eu senti-me, quando me despedi, chamei o meu chefe à parte, olha, vamos ali fumar um cigarrinho e tal. Olha, tenho uma coisa para te dizer. Senti-me mesmo como se fosse não és término. Tu, sou eu. Sim, exatamente. Um término de namoro que custa, mas depois é um peso que sai de cima, apesar de ficar aquela ansiedade do que é que vai ser, não é? Isso foi a escolha certa. Sim. Mas... Acho que está comprovado que foi a escolha certa. Isso foi há quantos anos? 6, 7 que fizeste? 7, 8, 7, 8. Acho que está mais do que provado que foi a escolha certa. E é giro que... eu acho que é isso que as pessoas podem não ter noção, mas que uma pessoa quando troca, especialmente trabalhando na área de informática, quando estás a trocar uma coisa pela outra, estás a trocar segurança. Precisamente, ou estabilidade, mas na realidade acho que pronto, está mais do que provado que fizeste a escolha certa. Para já, vamos ver a reforma. Sim, é verdade. Também cá estarei para quando te queimares, ok? Não te preocupes. Sim. Mas pronto, só para dizer, acho que de uma pessoa que não tomou essa decisão, ou quando a tomou não correu bem, e partilhando, digamos aqui, alguns dos traços que o fazem, admiro mesmo muito isso e ainda bem que está a correr bem. Obrigado. Pronto, então olha, vamos passar aqui efetivamente ao exercício que nós promovemos na Autópsia do Sapo. Portanto, gostaria de te convidar neste momento a dizeres qual o humorista ou a humorista que trazes para este episódio e qual o beat ou piada que queres dissecar para começarmos o nosso pequeno tolo exercício. Ora, o que eu pensei em vários, não é? Mas depois também vi a lista de malta que já tinha de comediantes, para ser um bocadinho diferente. E acabei por ir às minhas origens do interesse pelo stand-up e trouxe o George Carlin. Para mim um dos maiores de sempre. Claro, e trouxe não uma piada específica, mas o beat que foi o beat do que eu me lembro, o primeiro beat que eu vi dele, que é o Religion is Bullshit, não é? Certo, aquele rant de quase 10 minutos talvez, a malhar na religião, que se calhar hoje em dia já é uma coisa que já não teria tanto impacto, não é? Que já muita gente falou daquela forma, mas de formas diferentes, mas que na altura
era relativamente revolucionário, não é? Recordas de quando é que é esse beat em concreto? Qual é que é o special? Eu acho que é do de 96, não estou em erro. Talvez é do Jamming in New York, talvez. Então ainda é anterior. Não sei. O de Não sei 96 tem outro nome. Deixa Sim, mas pronto, eu acho que é Sim. um bocadinho o que tu dizes, não é? Que é, hoje em dia se calhar passa quase por um tema meio hack, não é? Toda a gente se calhar faz parte do percurso de um comediante, dizer, Sim. estou a falar mal da religião, porque todos falamos. Acho que toda a gente já fez isso depois, o CK, o Ricky Gervais, toda a gente já... E já gente também se calhar tinha feito antes, o Pryor também tem algumas coisas, o Lenny Bruce, eu não conheço tanto, mas acho que também. E então, mas há alguma piada ou algum momento específico do beat que te salta à vista como, o gajo quando diz isto é quando eu digamos, esquece, foi quando marcou porque é que este gajo é especial, porque é que este gajo é importante. Sim, eu acho que acima de tudo, se calhar não é um beat que hoje em dia nós vejamos como, tem muitas gargalhadas e muitas piadas, é uma coisa mais... se calhar, filosofia com piada, não é? Que é assim que se calhar um gajo consegue pôr o Carlin numa gaveta, é um filósofo com sentido de humor. Mas eu acho que, além de estar muito bem escrito, não é? Todas as palavras ali são tidas em conta e ele era conhecido por isso. Eu acho que aquele timing de, vai-te enviar, tipo, ao homem, logo no início, não é? Que é como ele te prende, o homem invisível que vive no céu. E se tu não respeitares aqueles 10 mandamentos, ele vai-te pôr num sítio onde vais arder e sufocar e não sei o quê, e sofrer para toda a eternidade. E depois há ali uma pausa que é But he loves you. Sim, exato. Tipo, e eu acho que esse timing é uma coisa que se calhar já muita gente pensou, não é? Se Deus ama toda a gente, porque é que os faz sofrer, ou não é assim tão... não perdoa tanto como Cristo depois apregoaria. Acho que esse timing, acho que dá ali a volta e as pessoas percebem, se calhar muita gente naquela altura, hoje em dia mais coisa naquela altura, se calhar muita gente ficou tipo, não faz muito sentido. Sim, porque é engraçado. Primeiro, para mim é engraçado George Carlin, estou a gravar para aí o meu 21º episódio, só agora é que está a surgir George Carlin, não é? Claramente, enquanto que se tu falares com qualquer comediante, o gajo aparece sempre aí no top 5, tranquilamente. E eu acho que aí existe realmente uma questão de momento e cultura, contexto cultural ou contexto social, não é? Porque se a Igreja, vamos neste momento pensar enquanto instituição, sempre teve uma plataforma para comunicar os seus valores ao longo das várias décadas, com rádio, com televisão, quer que seja, esta contracultura, onde o George Carlin se insere, não é, como um gajo de contracultura, especialmente em stand-up comedy, é uma coisa dos anos 80, 90. Portanto, na altura em que isto bate, em que ele começa a ser um gajo confrontacional, se bem que ele já começou um bocadinho antes, nos anos 70, é contextual, é do momento, não é? É claro que agora stand-up comedy é uma coisa de tal forma divulgada que se calhar não passa por super original, mas este é um gajo que foi isso, que na altura quebrou barreiras e abriu olhos. Sim, e nos Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos, onde a religião tem um peso muito maior, e no Estado também, nas decisões políticas, do que se calhar nós cá em Portugal, pelo menos por agora. Mas, sim, e portanto, esse ato de rebeldia e de contracultura é mais corajoso, não é? E mais atual nesse país naquela altura. É giro porque tu ilustraste logo várias coisas. Quando disseste que trarias o George Carlin, tomei um conjunto de notas e ilustraste literalmente todas as que eu tomei, que ele é claramente um gajo com muita atenção e detalhe à palavra. A palavra é uma coisa importante para ele, quer no sentido lato, não é? Da palavra, discurso livre, etc., quer no sentido de esta piada funciona porque eu estou a usar estas palavras concretamente, muito especificamente. Isso é uma coisa que eu admiro sempre em humoristas, a questão de ele ser um filósofo, não é? / comediante, / satirista. São todas as coisas que uma pessoa, quando pensa nele, também vem à mente. Mas eu acho piada, e eu não sei se tens alguma opinião sobre isto, que é ele no início, nos anos mais 50, 60, quando ele era um comediante mainstream, ele não era esse gajo. Ele é um gajo que se reinventa, não é? Então eu estou curioso também, pensando, se calhar tu até numa longevidade da tua carreira, se quando entras em projetos como o Gandim, que é uma coisa mais musical, se estás a fazer conscientemente por sentires que há uma necessidade de reinventares parte daquilo que tu fazes, ou se é sempre só um exercício de exploração e cá vou eu e logo vemos onde é que eu acabo e faço isto porque, sei lá, porque gosto de música e gosto de rap, etc. Sim, eu acho que acima de tudo é isso. Não há pronto, o Carlin teve ali também uma ajuda para a sua reinvenção, que foi cocaína e LSD. Certo. Drogas das quais eu nunca experimentei. Se calhar um dia, se experimentar, posso
Se calhar fica ao contrário, vou para o contrário, fica um comediante de fato e gravata muito certinho. Pode ser brutal, viravas Seinfeld depois de tomar Sim, exatamente. Mas, pá, portanto, sim, eu não sinto muito essa necessidade de, ou seja, consciente, tenho que me reinventar, tenho que fazer uma coisa nova. Tipo, ok, o que é que eu quero fazer, o que é que me daria gozo fazer? E para já tem sido explorar coisas completamente diferentes e testar-me em vários formatos e sair aquele clichê, não é? Da zona de conforto. Mas ir para sítios em que eu sinto, não sei se vou ser capaz de fazer isso. E foi isso que eu senti com o Gandim. Tipo, pá, a ideia surgiu e eu comecei a escrever e depois as primeiras sessões no estúdio foi tipo, eu não vou conseguir fazer isto com a qualidade que eu acho que isto merece ter, não é? Mas então e depois foi um processo de aprendizagem, pá, que eu aprendi muito e que sinto, e vi depois evolução e melhoria ao longo das músicas, ao longo depois do primeiro para o segundo álbum, em várias coisas. Pá, isso dá-me um gozo tremendo fazer isso e depois chegar ao fim e dizer, pá, olha, uma coisa que eu não conseguia fazer, conseguia. Acho que acontecia, é um bocadinho o desafio. Eu acho que há muito paralelismo entre a programação e a comédia. As pessoas acham que é muito estranho um programador ou um informático ir para a comédia, mas eu acho que o pensamento abstrato que um gajo tem que ter a programar, e é tipo, ok, tenho estes inputs, que acabam por ser a premissa, e eu tenho que arranjar aqui um algoritmo que vai gerar um output. E há 1001 formas de fazer esse algoritmo. Cada um tem o seu flavor de preferência para o concretizar. Exatamente. Não é? Uns são mais eficientes de memória, outros são mais rápidos, outros são... E acho que esse pensamento eu sinto que o uso inconscientemente a fazer piadas e a fazer projetos. Tipo resolução de problemas. Não é? Sim, acho que muitas vezes tu tens a premissa e até tens uma ideia para a punchline e depois é ali uma forma de experimentares várias linhas de código para gerar aquela piada que funciona melhor e que tem o melhor output. Eu acho que é giro, nunca tinha pensado nesse paralelo, mas acho que eu sempre pensei na comédia, não é? Porque eu trabalho também na área de informática e onde eu sinto que a comédia me tem ajudado é às vezes quando eu estou a falar com pessoas que não são informáticas ou estou num processo de recrutamento ou quer que seja, é a cena ouço aquele comentário do é estranho, é raro haver gajos trabalhar em informática com uma capacidade de conversar como tu. Portanto, Sim. O que me deu foi um certo à vontade para confiar, entre aspas, na minha capacidade de conversar ou de falar ou de ser interessante no limite, percebes? Sim, e nós vimos de uma geração em que os informáticos era tudo muito nerd, antissocial e eu sempre fui também muito, não antissocial, mas tímido. Sim. Acima de tudo introvertido, mas acho que hoje em dia o paradigma também mudou um bocadinho, também a malta está mais... Sim. E tem-se visto muita malta de informática e de engenharia a começar a fazer comédia, muita mesmo. Quem mais é que também há aí de informática a trabalhar assim? Tens alguma memória de alguns nomes? O Carlos Contente é engenheiro eletrotécnico. Ok, não sabia. Depois tens... vários gajos que são de informática que eu não me lembro o nome, mas malta que está tipo nos comedy clubs e que andam aí. Sim, como te cruzas. Sim. O Vitor Sá também acho que era informático. Era de informático? Acho que sim, tenho ideia que sim. Não sabia. Sim, é engraçado. Ou de engenharia, pelo menos. O fenómeno é esse, dizem sempre, quando faz stand-up, não imagino gajos lá está tímidos, nerds, introvertidos, whatever, e depois eu até penso, não, mas há alguns, e realmente talvez seja essa coisa de resolução de problemas. Eu estava a pensar um bocadinho aqui, voltando novamente ao Carlin, que é, ele nos últimos specials dele, ele abre sempre forte. E eu não sei se isso é algo que tu, quando estás a desenvolver o teu material, fazes ou não, mas por exemplo, estou a pensar, ele acho que é o 2005 talvez, que ele abre com Fuck Lance Armstrong, porque na altura tinha acabado de sair a notícia que o gajo todo chegando fuck do Lance Armstrong. O de 96 ele abre com Why is it that most people that are against abortion are people you wouldn't want to fuck in the first place? Depois lança todo o seu beat sobre, não é, a hipocrisia e meio a interromper os aplausos, não é? Ele entra e ele vá, calem-se, olha, e tal, que é uma forma incrível. E ele dá uma que eu adoro, que eu posso aqui dizer que usei para inspiração da minha primeira atuação de sempre de stand-up e que nunca mais voltei a fazer porque foi meio cringe, que é, ele tem um que ele nem é stand-up, que é o beat do Modern Man, porque é mais quase poetry slam, mas parece que ele toma um esforço consciente de a minha entrada tem de ser marcante. Agora, a minha questão é se isso é porque ele é o George Carlin e pode fazê-lo e precisa de fazê-lo para, lá está, pôr as pessoas concentradas no que é que vai acontecer, ou se é efetivamente uma tática e uma estratégia de stand-up que talvez tu, que já vais no teu terceiro ou quarto ou quinto special, contemplas quando estás a escrever.
Pá, o meu primeiro solo também começava com meio um poema, um spoken word sobre o perigo das redes sociais e não sei o quê. E foi, pá, tenho a certeza, não foi consciente, mas de certeza que é uma grande influência o Carlin com o Modern Man. Pá, outros gajos, tipo o Bo Burnham também, que tem sempre assim inícios muito, muito diferentes. Pá, e eu fiz isso e lembro que foi a maior estupidez, né? Toda a gente disse para não fazer aquilo, porque não é uma coisa que tenha muita piada, tem algumas punchlines, mas é acima de tudo mais, sei lá, introspectivo ou reflexivo sobre a sociedade. E são 6 ou 7 minutos sem parar, e então era a pressão do primeiro espetáculo a solo, ter que decorar aquilo tudo e não falhar nada. E perceber se aquilo iria aquecer o público ou matar o público completamente para o que aí vinha. Pá, mas fiz, foi um desafio e correu bem. E foi uma cena que foi, acho que as pessoas depois falavam sempre no fim, que tinham adorado a entrada e não sei o quê. E acabou por ficar um bocadinho o meu registro. Todos os espetáculos começam de uma forma diferente. Este é o quarto, pá, e em nenhum deles eu comecei com stand-up puro. Esse foi assim. O segundo era uma cena interativa, inspirado no Black Mirror, em que as pessoas iam decidindo por palmas o percurso da minha vida. É como uma projeção. O terceiro era uma curta-metragem sobre um mundo onde o humor tinha sido proibido. Havia uma lei seca do humor e os humoristas tinham que ir para outra coisa. E este começa de uma forma assim um bocadinho mais teatral, epá, que também foi uma forma se calhar parva de fazer, porque é uma coisa que aquece zero o público. Esta entrada é só diferente e estranha, mas que eu acho que funciona bem depois no contexto e que a malta valoriza o risco. Mas por ser uma coisa que, portanto, o George Carlin faz, porque é o George Carlin, as pessoas que lá estavam tinham pagado e sentado para ver George Carlin. E no fundo acontece mesmo contigo, quando estás a fazer o teu solo, por nós as pessoas estão lá, não estão ao engano, estão a comprar porque querem ver o Guilherme Duarte. Isso é o género de coisas que primeiro podes fazer porque tens, digamos, essa base das pessoas que estão lá para te ver, mas na prática não podes testar à solta num qualquer, não é? Não podes aparecer uma noite no Lisboa Comedy Club e dizer, olha, vou testar os meus 7 minutos, que é assim mais um poema que na realidade não tem punchlines. À partida, no contexto da noite, não funcionaria, não é? Não funcionaria, por isso é que nunca testei, a não ser nos solos, que por um lado é estúpido. Exato. Mas por outro lado, mesmo nos ensaios que eu fiz tipo, para público meu, ou seja, malta que sabia que eu estava a testar coisas para o solo, mesmo aí não fiz, porque achei que era uma coisa gira de fazer pela primeira vez, depois já no contexto de solo. Mas pá, sim, tenho esperança sempre que o meu público, pá, como segue também já de outros registros e do blog, muita malta ainda continua a seguir desse tempo, em que era um sítio onde eu tanto fazia textos puramente humorísticos, ou tentativa de, ou depois fazia textos de opinião e textos mais introspectivos. Acho que a malta também está habituada a que eu vá a esses registros diferentes e portanto acho que valoriza. Se calhar há malta que vai dizer que não olha, eu curti esta parte, não curti o início, haverá sempre isso, ou não curti o fim, e faz parte, mas eu também faço questão, e isso é uma coisa consciente, nem sempre dar ao público aquilo que ele está à espera e que quer. Há coisas que eu sei que funcionariam, tipo a rubrica do Coninhas Gonna Conate, que eu fiz no primeiro e no segundo espetáculo, que era, eu projetava comentários ofensivos que me faziam e as minhas respostas. Pá, e era sempre um momento alto, e eu no terceiro disse, já, não vou fazer. Não vou usar, já sei que funciona, acho que já sei que a malta quer, e provavelmente está à espera, não é? Está à espera, e então não lhes vou dar. Isso é que às vezes é um bocadinho... A malta pode ser um bocadinho injusto, não é? Porque também é preciso dar ao público aquilo que ele quer, porque estão a pagar bilhete. Sim. Mas acho que também às vezes é preciso tirar-lhes um bocadinho o tapete e dar-lhes aquilo que nós queremos. E tu brincas muito, portanto, dentro do espetáculo, num deles tinhas tipo aquela caixa do sim ou não, não é? Portanto, lias uma piada e já não me recordo se era para a malta dizer se gostou ou se não gostou, ou se era para dizer tipo demasiado agressivo ou não me recordo, mas tinhas literalmente uns baldes, não é? E ias lendo e o público decidia. Sim. Era mais ou menos isso, certo? Tinha duas versões, no primeiro e no segundo. No segundo era o céu e o inferno, portanto, se fosse uma piada negra que a malta se risse, iam para o inferno e não sei o quê. E no outro eram 3 potes, acho eu, que era fraca, média ou demasiado ofensiva. Era uma coisa assim. Certo, sim. Era uma bengala para fazer one-liners com uma... Muitas vezes, principalmente no primeiro solo, surgiu daí. Surgiu tipo, eu ainda não tenho muitas atuações de stand-up. Eu acho que fui para o meu primeiro solo com 50 atuações de stand-up em bares.
E, portanto, vou criar aqui também um conceito diferente para disfarçar as minhas fraquezas e para conseguir criar isto um espetáculo que seja interessante e não seja stand-up puro, em que eu acho que ainda não tinha a estaleca para isso. Hoje em dia sinto que já tenho a estaleca para isso, mas habituei-me a gostar de fazer esses momentos diferentes e um espetáculo com várias coisas. Sim, e sobre aquilo que estavas a dizer também há bocado, que é, eu acho que, pelo menos eu vejo a música assim, e acho que se pode aplicar ao stand-up, eventualmente aplica-se ao stand-up, no caso de uma pessoa como tu, que tem uma relação de longa duração com as pessoas que o seguem e com o seu trabalho, que é, eu quando estou a ouvir uma banda, um CD novo de uma banda, CD, lá estou com velho eu sou, um leitor giradiscos, de uma banda nova, um novo álbum, eu quero algo novo. Se eu ouço o mesmo estilo, se não vejo alguma progressão, se não vejo uma vontade de brincar com novos estilos, o exemplo que eu dou sempre é Arcade Fire, gosto muito de Arcade Fire, é uma banda que claramente a cada álbum que sai brinca de alguma forma com aquilo com a música, portanto está a explorar. E assim que se calhar, por exemplo, uns da Killers que eu gostava muito, ao terceiro ou quarto álbum, que já era exatamente igual ao anterior, já estava um bocadinho de estilo, pá, malta, dei-me algo novo. Portanto, aquela ideia que estavas a dizer de nem dar sempre o que o público quer, eu acho que joga a favor da longevidade, na minha opinião. Estás a fazer bem? Eu acho que sim, apesar de uma grande fatia do público, não na comédia, na música, quer ouvir os êxitos antigos, não é? Sim. Quando vais ver ao vivo, às vezes o álbum novo não queres as outras. Sim, tens de dar sempre um gostinho, talvez. Percebo também, nessa comparação, como é que... E nós temos que estar sempre a fazer coisas novas, porque se fazes um solo um espetáculo a seguir ao outro, um solo a seguir ao outro, e são as mesmas piadas, epá, certo. Já ninguém aparece, né? Morreste. Certo. E então temos essa desvantagem. O Carne, quando se reinventou, aquela ideia que ele deixou de ser um gajo tão limpo para a televisão e começou a ser mais político, é preso, não é? Literalmente, por fazer o seu mítico set das 7 words you can't say on television. Ele queixa-se, entre aspas, que perdeu para aí 90% do income dele, porque de repente ninguém queria marcar para lado nenhum, etc. A minha questão é se tu, porque apesar de tu tens um estilo próprio e às vezes ir um bocadinho para o humor negro, etc., se sentes que às vezes há malta que talvez não te contrate para alguma coisa, ou se calhar, por exemplo, um mídia como o mainstream da televisão não tem sido a tua praça, porque se calhar a malta te pensa que ele é o gajo que faz coisas demasiado políticas ou demasiado humor negro e por isso é que pode não aparecer esse caminho com tanta frequência. Sim, sem dúvida. Acho que sim. Acho que acontece isso em com marcas, com eventos corporate. Nem tanto, acho eu, porque acabo por fazer muita cena de informática e não sei o quê, de empresas de informática, de malta que segue aí. Então és tu que mandas a roubar esse mercado, caralho. Olha, também não tenho que receber muitas propostas, mas depois fazê-los... Manda para mim, está bem? Olha, se for de informática, eu trato delas, parece-me bem. Mas sim, sinto que obviamente alguma resistência, apesar de eu me conseguir adaptar, não é? Tipo, já fiz cenas nas manhãs da Antena 3, que eu tinha a consciência onde estava e que tinha que ter outro registro. Fui chamado a atenção pelo provedor 2 ou 3 vezes. Fui, mas... fiz uma cena para a TVI na altura da pandemia com outros humoristas e as minhas partes estavam sempre a ser cortadas e isso chateou-me. Mas era um programa às 11h30 da noite, não devia haver... tanto esse pudor. Mas sinto que sim, mas não sinto que eu tenha perdido qualquer tipo de income por isso, porque se eu não fizesse isso, que é o que eu gosto de fazer, e fosse fazer uma coisa mais que não era o meu estilo, mais family friendly, mais baunilha, que não é o meu estilo, apesar de eu consumir também esse tipo de humor e acho que é necessário e há humor family friendly que tem muita piada, simplesmente não é o meu estilo, e portanto se eu me forçasse a fazer isso para ter mais marcas ou mais isto ou aquilo, provavelmente eu não teria o público que tenho porque não estava a fazer aquilo no qual eu me revia e portanto acho que fazeres aquilo que gostas é sempre mais recompensador, tanto em termos pessoais como em termos monetários a longo prazo. Claro que às vezes sei perfeitamente que há ali uma ou outra porta fechada devido a certas coisas, ou alguém que eu gozei, ou isso, claro, sim. Mas é o que é a vida. Pois porque isto dando agora aqui um bocadinho a volta completa à conversa inicial, que é, e acho que se não estou a rever uma vez alguma entrevista em que acho que é o Patrice O'Neill que está a falar sobre isso, que é se tu, ou porque tens família, ou porque tens filhos, ou porque estás a trabalhar nisto full time,
se estás a fazer um compromisso, porque fazes um compromisso para poder aceitar uma marca, porque é que estás a aceitar aquela marca? Pá, porque são X mil euros. Porra, preciso de X mil euros, não é? X mil euros dá um jeito porque preciso pagar as contas ou whatever. E acho que acontece ou pode acontecer quando a malta entra nesses círculos que acaba por ficar presa a isso, não é? Então depois lá está, ou não sai da sua zona de conforto, ou está sempre a dar ao público aquilo que eles querem, porque cria uma relação de dependência. E eu acho que é isso que tu tens feito, daquilo que eu vejo. E um gajo como o Carlin claramente fez, foi uma quebra muito grande, em detrimento, se calhar no caso dele, de income direto, mas em prol de, se calhar, de uma satisfação artística e no fundo aquilo que acabaria por ser o que criou o mito, não é? Eterno, a lenda que é George Carlin. Se ele tivesse passado o resto da vida a fazer aquela coisa, se calhar tinha sido mais um. Sim, era um gajo cheio de dívidas e não sei o quê. Não foi um gajo propriamente que enriqueceu muito. Epá, mas acho que é uma questão de preço, não é? Se me dissessem assim, Guilherme, agora tens que ir fazer aqui um humor da caca no qual tu não te revês, mas pagamos-te 100 mil euros por mês. Fiz, então não faço. Então não, olha eu com o nariz vermelho, olha eu. É tudo uma questão de preço. Tipo, é como... imagina, já houve marcas que me contactaram e que eu rejeitei porque achava que aquele conceito não era muito fixe, mas a verdade é que, ou seja, não pagavam o suficiente para eu fechar os olhos ao facto daquele conceito ser uma merda. Porque se pagassem mais e fosse tipo, se calhar vou fazer, porque também somos, acima de tudo, profissionais e, não é, da comédia e que, faz parte, às vezes temos que... Sim. E é uma questão também de inteligência, tipo, ok, eu aqui vou ganhar guita, isto vai-me permitir que eu a seguir enterre dinheiro numa cena tipo Gandim em que foi investimento pessoal só pelo gozo de fazer. E portanto é preciso fazer isso, porque depois também ficas ali, não, eu sou um artista, também, não, e não faço, isso subverte os meus valores enquanto artista, não sei o quê, e depois, depois, não deu certo e o público é enganado. Não, se calhar tu também não fizeste algumas cedências e não soubeste agarrar um conceito de merda que uma marca te deu ou uma televisão e dar-lhe a volta e tornar aquilo também à tua imagem. E porque fazemos isso todos no nosso dia-a-dia, não é? Nesta conversa concreta parece que quando é um contexto de um artista, uma pessoa julga sempre com um valor mais elevado. Não, este artista vendeu-se, ou este artista, ou quer que seja. Mas nós fazemos isso todos os dias no nosso trabalho, não é? Claro. Recebemos uma instrução do nosso diretor com uma coisa com a qual nós não concordamos e temos de comer, engolir e fazer. Porquê? Porque no final do mês está o meu ordenado e está a minha estabilidade. Sim. Claro. Compreendo bem. Olha... Obrigado por teres trazido o George Carlin. Eu tinha aqui copiado o Modern Man todo porque é uma cena que eu adoro e já percebi que também tomaste inspiração disso. Acho que é daqueles comediantes que provavelmente dá para falar mais porque... Sim. Tenho pena de não estar vivo nos tempos atuais. Acho que ia ser uma cena incrível. Mesmo. Tu, se calhar, o mais próximo que tens em termos de figura, não sei qual é a tua opinião sobre ele, mas atualmente se calhar é tipo um Jon Stewart, que sinto que é um gajo que tem uma plataforma diferente, não é? Do Carlin, mas que está para um contrarian do regime americano atualmente, na mesma fase de vida que estaria o Carlin quando vai passar por essas fases, se calhar tipo nos anos 2000, que ele era um gajo de 60 e poucos anos. E se calhar mais gajos como o Carlin agora faz falta. O Jon Stewart, pronto, a diferença da plataforma de ter não sei quantos guionistas é sempre diferente. Eu gosto muito do gajo, mas é sempre diferente do que vês um gajo a subir a palco e a dizer aquilo que ele escreveu e que ele pensou. E as opiniões, ou piadas, às vezes são só piadas até contrárias à opinião. Mas sim, acho que não tens assim muitos gajos com essa... Nesse registro, tens malta que se aproxima, o Louis C.K. a certo ponto, também o Carlin era uma grande inspiração para ele, o Bill Burr. Chapéu é bastante carliano. O Chapéu, talvez. Mas sim, ainda tens. A comédia está em boas mãos, mas tenho pena. Aliás, houve uma cena toda feita com inteligência artificial do George Carlin, não sei se viste, um special dele. A sério? Que é feito... o texto foi gerado, que foi feito por alguém, gerado por inteligência artificial e a voz depois também clonada. E aquilo acho que depois teve uns ajustezinhos de um comediante qualquer, já não me lembro o nome dele. Mas eu estive a ouvir, aquilo é 1 hora e tal, e está bom. Tipo, não está bom ao nível do que seria o Carlin, mas tu ouves aquilo e a certa altura isto deve ser o Carlin a dizer isto. Caraças.
Que fixe, vou procurar isso, vou procurar. Nice. Olha, obrigado de novo. Continuado sucesso. Para a malta que não é preciso dizer nada a ninguém, mas pronto, Ticketline, sítios de costume, podem encontrar o espetáculo do Guilherme à venda, Matriosca. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Um abraço. Abraço.